11h29, está aqui do meu lado aqui o padre Francivaldo, que vai bater um papo com a gente. Padre Francivaldo, que sempre nas quintas-feiras passa por aqui para gravar o seu comentário para o Sertão Alerta e, claro, trazer os temas relevantes. Qual o tema de hoje, do comentário de hoje, padre? Hoje nós vamos fazer um comentário sobre a Assembleia Diocesana que começa hoje. Praticamente a última ou a penúltima Assembleia na gestão do Bispo Dom José aqui na cidade de Cajazeiras. Por que a última, padre? Porque exatamente o próximo ano ele já completa os 75 anos, já pede renúncia e aí já a Diocese vai se preparar já para a chegada do novo Bispo. É o final de um governo e a preparação do próximo. Quer dizer que a partir do momento que ele conclui o seu como é o nome? 75 anos de idade, pronto, aí já o bispo já vai renunciando, já para que a Diocese vai se preparando, a CNBB, a nunciatura vai fazer... Ele pode passar quanto tempo depois disso? Realmente não tem necessidade de passar nem um dia. Pode haver um bispo espera por necessidade, por dificuldade de escolha de um novo bispo, às vezes demora até 6 meses ou até um ano, mas geralmente não mais como bispo, mas como administrador, né, diocesano. E aí nós esperamos que esta transição, que esse término de governo, ele já vá exatamente preparando o novo porvir, né, pastoral, missionário para a Diocese, para que aí possa se viver uma nova era, com certeza, com mais otimismo, com motivações maiores, para que se diminua o número de renúncia de padres, né, ou de padres à margem do ministério, e aí, com certeza, o laicato possa também receber uma nova motivação, e aí ter exatamente aquele que propôs a Conferência Santo Domingo, o leigo protagonista da missão, pelo seu ardor, pela sua proporção maior, a igreja possa ser, de fato, o coração do mundo, nessa região sofrida de seca, a expressão mais forte do ardor missionário da igreja. Padre, o senhor que deve ter quantos anos hoje de sacerdote? 23. 23. Quantos de seminário? 7. Então 23 com 7, 30. Ao longo desses 30 anos, um pouquinho mais pra cá, Vanage? Pronto, beleza. Ao longo desses 30 anos, o senhor passou por quantos bispos aqui em Cajazeira? Provavelmente Dom Zacarias, Dom Matias e Dom José. Então, dos três, qual a avaliação que o senhor faz dos três? São 3 estilos totalmente diferentes. Não tem como fazer. Não há comparação. Não há como comparação. Cada bispo. Dom Zacarias era como? O Zacarias era um bispo aberto, espontâneo, amigo do clero, muito amigo, né? E ao mesmo tempo muito firme, muito seguro nas suas posições. E aí tivemos uma grande gestão. Quando o senhor fala do clero também, ele, por ser amigo do clero, também amigo da comunidade, tinha aquela abertura mais ou não? Ele era mais... Mas sempre foi um amigo. Dom Zacarias foi bem relacionado com a sociedade, apesar de ser fechado, mas foi um grande comunicador. Foi o homem que criou a emissora de rádio, foi o homem que criou o cinema, foi o homem que criou a diocese, foi o homem que criou a universidade, a rede de colégios, escolas, na época, né? hospitais, no momento mais difícil. Então, Dom Zacarias, hospitais também? Hospitais. Então, Dom Zacarias foi o grande empreendedor do século. Quer dizer, é uma figura que Cajazeiras... Não só resumia só em Cajazeiras não, né? Na região toda, Pombal, Itaporanga, Paulista, Conceição. Então, Dom Zacarias foi exatamente o grande, o episcopo, aquele que teve uma visão sobre, né, toda a diocese. Foi o homem que criou a diocese de Patos, também foi Dom Zacarias na gestão dele, né? Que dividiu, viu a necessidade pastoral e fez aquele trabalho. Então, quer dizer que dependia de Cajazeiras, né? Aí o bispo fez todo um trabalho para dividir. E ele ainda tinha também um projeto de dividir a diocese de Cajazeiras para ficar melhor pastoralmente. Né? E aí ele não conseguiu, morreu, e esse projeto não foi concluído. Mas cada bispo com sua visão, com sua preocupação, com sua sensibilidade pastoral. Dom Matias foi outro bispo que era na linha da amizade, é um grande irmão do clero. Dom Zacarias passava muito pela linha do companheirismo. Era um bispo muito companheiro, muito próximo, visitava os padres constantemente, para que aí ele pudesse ter exatamente uma política mais acessível e sem traumas, sem maior dificuldade. E aí passou pouco tempo, mas deixou muitas marcas e muitos amigos, tanto é que ele está sempre visitando Cajazeiras. E o atual agora, qual a avaliação que você faz? Assim, o estilo dele é mais um estilo mais... A gestão do bispo é mais gestão executiva, né? É construir uma visão canônica, né? E aí fica, é um modelo muito mais fechado, né? Não tem mais aquela parte, aquela química da relação,
aquela forma de empreender mais aberta, né? Sobretudo, é muito o governo muito localizado. E aí também marcado por muita dificuldade e muitos problemas. Provavelmente foi o bispo que enfrentou mais problemas, foi isso, da Diocese de todos. São 11h34 agora, nós estamos conversando com o Padre Francivaldo ao vivo aqui na TV Diário do Sertão para um balanço diário. A gente falou dos bispos, o senhor acha que, na sua opinião, você acha que a Diocese deveria já ser repartida, já ganhar uma nova direção? Provavelmente, pastoralmente, a Diocese de Cajadeiras, se tivesse, ela devia ser dividida. Provavelmente dividia a área de Pombal, aquele setor, ou Conceição, a Diocese tinha... No Vale do Piacó, seria isso? Ali devia ser dividida, no mínimo 3 dioceses, para que pudéssemos ter... Eu acho que comportava 3 dioceses. Claro, a necessidade pastoral, já tem a ação pastoral. Se você fizer uma análise da sociologia religiosa na cidade, você vê que só quem cresce hoje é a igreja evangélica. A igreja católica não cresce. Ela restringe todo dia. Ou então fica no mesmo. Ou cresce muito pouco. Você pode ir lá, se você nasceu aqui vendendo confeitos aqui nas portas dos clubes, você via mais ou menos e cantando igreja em shows evangélicos. Você pode ir lá que exatamente o espaço melhorou, o visual da igreja, o conforto, mas a estrutura pastoral, o atendimento. Então, ficou praticamente do mesmo. Você pode olhar quantas igrejas foram construídas ao longo desse tempo. A quantidade de missas, quantas missas nós multiplicamos ao longo do tempo, desses 15 anos na cidade, ou 20? Praticamente nada. Agora, se você olhar a proporção de igrejas evangélicas que vão se instalando, né, ao lado das igrejas católicas, você vai perceber que isso é uma proporção imensurável. Né? Então, é claro que você vai ver que tem... A igreja parou por isso aí, e aí eu espero, por isso que eu auguro, eu espero muito que essa Assembleia Diocesana, que começou com o jantar de ontem, ela possa exatamente abrir norte, horizontes, para que uma nova esperança missionária possa gerar um novo impulso na igreja, e a igreja possa enxergar, possa dessa Assembleia ter um colírio da fé, né? Exatamente na questão, na organização do novo plano pastoral da Diocese, e aí ela possa contemplar todo esse desafio, essa dificuldade que a igreja está passando, que resulta nisso, quer dizer, o rebanho limitado de católico, o cansaço exagerado dos padres que não conseguem atender a demanda da igreja, e também, sem falar também essa retirada, essa debandada dos padres também, que se afastam da igreja. Você acha que os padres a igreja deveriam liberar para casar? Você acha que o problema está aí? Não, a igreja não está em casar ou não casar. Claro que, de acordo com esse papo, é claro que o casamento, provavelmente, pela linha do cara, vai ficar uma questão facultativa, no futuro opcional. Provavelmente deveria introduzir a questão do diaconato permanente, que não se faz, porque a igreja é fechada, ela é clerical. Porque eu vejo em várias dioceses que já tem o diaconato, mas aqui é muito pouco. A igreja é muito fechada, os padres são muito apegados ao poder, parece que há um controle do Espírito Santo. Aqui na Diocese Caseira tem algum diaconato permanente? Não, eu vejo muito empates ali. Eu nem conheço. Então, resultado. Então, tem aí um conjunto que não é obrigado a ser mudanças novas, mas pelo menos algumas mudanças, mesmo conservadoras, poderiam mudar esse espaço. Então, nós estamos orando, suplicando, rezando que esta Assembleia ela possa produzir luzes. É obrigado. O Papa está angustiado com essa situação do mundo, da igreja do Brasil, quer dizer, a questão dos casamentos, né, das segundo matrimônio, as pessoas. Isso tem que ser superado também. A igreja teria que apresentar forma para isso, para trazer de volta, né, a igreja, muitas famílias que estão aí à margem, né, excluídas pela questão não pode comungar, da legislação da igreja canônica. Então, eu acho que a Assembleia, ela teria de ser uma grande Assembleia ou Assembleia da mesmice, né? Só do encontro para comer, beber junto, se abraçar e voltar para casa do mesmo jeito e esperar o novo bispo que vai vir. Eu acho que não, eu acho que se tem uma Assembleia que é difícil, é isso, uma Assembleia amarga, uma Assembleia onde vai exatamente curtir o ardor, né, de algumas sombras, né? Tem ninguém de falar? Pode falar? Pode? Pode, todo mundo fala padre, fala lei, fala tudo, as sombras, essa crise moral também, que aí veio a denúncia, os escândalos que a Diocese tem passado, né, ao longo desses anos,
a renúncia dos sacerdotes que vão se afastando, a indiferença do leigo, a morte das pastorais. Muitas pastorais praticamente estão mortas, né, na diocese, e aí esperamos que surjam alguns reflexos proféticos, né, desta Assembleia. Basta você olhar, por exemplo, a questão da droga, hoje que é um desafio do mundo. É claro que a atitude da igreja não seria pior, simplesmente enterrar, né, as vítimas, ou talvez dar uma assistência a algumas delas, né, que já estão doentes numa casa. Isso é muito pouco. O papel da igreja não é isso. Também, o papel da igreja tem que ser um grito profético, né, denunciar as estruturas de morte, denunciar os cartéis de organizações que enricam, né, em cima do vício, da dependência da droga, que é forte na cidade. Então tem que ter um papel nisso aí, cobrar a questão da justiça, o papel da justiça, das polícias nesse sentido. Então, a igreja tem sido muito omissa, né? Todas as igrejas nesse sentido. Então, é claro que nós rezamos para que, de fato, numa assembleia pastoral dessa, surjam, né, mudança, se comenta, se suscite, né, um clima nesse sentido para que possa surgir voz. Nós estamos numa região praticamente morta, sem profetas. Termina a eleição, os derrotados vestem a roupa do luto, né? E vão pagar as contas da política com a cabeça baixa, sem compromisso, revoltado com o povo e tudo, que é a maior tristeza da nossa região. Por quê? Porque o povo não se preparou para a política. Quem é da política tem que estar todo dia no batente, quem é situação, quem é oposição está todo dia preparado, estudando, né? Denunciando, cobrando, pesquisando, mas aí a gente sabe que não é isso. A política se reduz numa busca, numa chegada ao poder. Chegando lá, não é? Pronto. É como um avião que pousou e aí a missão está cumprida. É a missão fim de linha. Não é isso aí. Então, nós estamos apostando. Nós temos muitas questões latentes, fortes, tanto a nível de igreja, como a nível de sociedade, de município, de estado, que devem ser colocadas, né? Que devem fluir, né, no plenário de uma Assembleia Diocesana. E aí, com certeza, seria uma Assembleia, por demais, vital, vivificante, vivificadora, e levantar o elan, sair uma comissão solidária, um grupo de padres, visitar esses padres que já saíram, fazer uma provocação, vamos voltar a casa, entendeu? Seria muito interessante ter gesto, uma assembleia dessa ter gesto, né? Padre, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Os padres que deixaram a igreja, para acalmar um pouquinho, os padres que deixaram a igreja, por exemplo, eles podem voltar? Claro que pode. Sai porque perde a razão de ficar. Certo, mas se eles se relacionaram, por exemplo, com uma mulher, sabe que vão se casar, claro que não pode, porque tem todo um processo. Ele pode voltar de novo? Se já estiver casado, volta de novo, não tem problema, não tem nada a ver a questão. A questão é a igreja é mãe, é acolhimento. Mesmo que ele esteja casado, ele não pode celebrar. Claro, mas aí se resolve a questão, vai ver como resolve com a esposa e volta, não teria nenhum problema, entendeu? Ah, quer dizer que ele pode, se ele tiver casado, mas se ele não se realizou, e aí ele deixar a esposa, ele pode voltar para a igreja? Volta, tantos já voltaram, João Pessoa, Monsenhor Leônidas e tantos outros, né? Quem não sabe, Monsenhor Leônidas não casou com a mulher de Zé Maranhão e não voltou de novo para a igreja. Quer dizer, isso é relativo. Agora, é claro, o que eu estou dizendo, o que falta mesmo no momento da igreja é este momento. É uma assembleia de luz, ela tem que ser uma assembleia iluminadora. Bom, para o pessoal que está ligando agora, Assembleia. Digo que é Assembleia aí, porque o pessoal que está ligando são 11h41. Estou conversando com o padre Francivaldo. A Assembleia é uma reunião de leigos, padres e bispos, que reflete... Que está acontecendo em Cajazeiras. Está acontecendo, começou ontem à noite, que avalia toda a caminhada e prepara o plano de pastoral e aprova prioridades, ações, prioridades, né, que deve ser enfrentada, abraçada pelos padres e as pastorais, para uma ação pastoral mais eficaz no coração da sociedade, nas camadas, no meio dos excluídos, né? E, acima de tudo, na liturgia cotidiana nas igrejas. Deixa eu fazer outra pergunta, senhor. No meio desse contexto, nos 30 anos de padre Francivaldo, em seminário, e agora 23 anos de padre, você já viu acontecer tanta turbulação, turbulência, na realidade a palavra é essa, turbulência, como está acontecendo agora, de padres deixando a diocese, de escândalos? Não, de fato como está agora? É uma era de sombras, né? O resto de tudo, é um momento muito triste. O senhor nunca viu, tá vendo somente agora? Eu não queria nunca ser um bispo para estar num momento... Como esse? É um momento difícil, por isso que essa assembleia, todos os cristãos, não só os católicos, mas os cristãos de um modo geral, não é? Devem orar, devem rezar, para que esta assembleia seja um momento de luz, seja um momento de inspiração, seja um momento de presença mesmo do Espírito Santo, no sentido de construir de forma harmônica, esperançosa
eu diria de forma até de discussão, de atrito, porque tem que ter atrito mesmo, né? Mas em torno do diálogo, para que essa Assembleia faça a igreja avançar, faça a igreja enxergar mais longe. Aquilo como diz o Papa, faça com que a igreja se revista das vestes do diálogo, da caridade, do amor, e ela possa ser mais presença, para que o clero esteja mais unido, mais forte, mais apaixonado pela missão. A missão é tudo da igreja. Uma igreja que não é missão, ela tende a virar uma confusão, ela tenta virar sombra, treva, briga, escândalo. A igreja que é a missão, ela é renovação, ela é como a água do rio, né? Está sempre se renovando, é sempre presença, é sempre transformação. E nós esperamos que nesta Assembleia todas essas questões surjam, mas surjam com muito ardor, que senão não vá perder tempo, né, sobre como deve a posição de ler a leitura na igreja, se é de banda ou se é de lado, mas que trata exatamente das questões pertinentes, das questões sociológicas, antropológicas, culturais, políticas, eclesiais, cristológicas, e aí se avança, seja uma assembleia, né, eu diria que trate das questões mais fortes, e acima de tudo da missão, o jeito de ser igreja, isso é o que está gerando essa crise toda, a forma de se relacionar, o aspecto filial, amigo. O que é que falta na igreja, Paulo? Amor, muito, né? Caridade, missão. Você acha que está faltando isso? Falta. Quando São Francisco andava gritando nas ruas de Assis, o amor não é amado. Algumas vezes o povo pode dizer, a missão não é verdade. A missão não existe. Quer dizer, então, as igrejas vão transformando, meu filho, em bodegas, né? Em supermercado, mercadinho. Eu quero uma missa, eu quero um batizado. Quanto é? Pronto, a missa é tanto, o batizado, se for só, custa tanto, se for para 5, custa tanto. Quer dizer, eu acho que o papel não é esse, né? Não é isso. A igreja tem de ser exatamente uma comunidade de vida, de serviço, aberta. Igreja aberta o dia todo. Acolher as pessoas, os tristes. Jesus veio para os doentes. Não é para as pessoas que estão bem vestidas. Não é só o padre ir lá naquele local para fazer um batismo, só fazer um casamento, ou só na hora da missa. Né? Fica muito pouco, né? A gente não vê hoje, talvez pelo tempo, um padre, a gente chegar na igreja e ver um padre lá para receber uma profissão, a gente não vê. Eu acho que hoje aqui na nossa região é muito difícil chegar numa paróquia. Por exemplo, durante o dia ela está aberta, a catedral está aberta, Nossa Senhora de Fato está aberta, São João Bosco está aberto. Mas você chegar e ter um padre lá é difícil. Não, e geralmente não estão abertas. Então é um trabalho, é um desafio. A igreja vai ter que se rebolar, pensar. Agora você chega na igreja evangélica, está lá o pastor para lhe atender, para conversar com você, para lhe orientar. Eu passo durante o dia, vou olhando a sociologia, a antropologia, questão. Não, isso é um fato, é um fato mesmo. Então, tem que mudar. Por isso que essa assembleia é uma assembleia condenada, né, a criar, mudar. Tem que ser uma assembleia inteligente. Porque se for a assembleia da mesmice, será a assembleia da morte, será a assembleia fim de linha, né, e fim de festa. Então, por isso que nós apostamos. Eu ontem à noite, digo, eu não vou para essa abertura, eu vou rezar, vou pensar muito sobre essa questão. É um grande desafio. A Assembleia, por mais que você pense a seriedade dela, ela será muito maior do que o que você está pensando. Porque são muitos problemas fortes. E pode haver um desencadeamento maior desses problemas, né? E aí, não pode você perguntar às pastorais. Qual é a força que existe hoje, a pastoral da juventude na nossa diocese? O papel dela hoje, do ponto de vista da missão, da luta, da vanguarda, né? Do protagonismo do leigo jovem na missão. Qual é o papel hoje? Qual é o espaço de engajamento? Qual é a estrutura que disponibiliza? Qual é a motivação forte que existe para esse jovem? Qual é a capacitação que tem? Entendeu? São questões que você vai perguntando a cada segmento. Qual é a pastoral da comunicação forte que existe, né? Que passa a questão do pensamento, o engajamento, a luta, as bandeiras da igreja em todos os grandes problemas. Existe isso, entendeu? Então são coisas que são ainda muito light, que nós esperamos que a Assembleia toda possa reviver todas essas questões. E aí, eu acho que num plano de pastoral muito inspirado por Deus, muito iluminado, possa preparar, né, o 2015, que será um ano diferente, o ano que vai ter a gestação, é o ano de incubação, né? Onde já vai preparar o novo pastor para a igreja, onde vai preparar o novo porvir, né?
missionário dessa igreja, e aí a gente possa, Pedro, com certeza, criar esse clima, estabelecer este norte, essa esperança, como dizia Dom Helder, se dura, né? É a noite, né? Da morte, do sofrimento, é mais gostosa, é a madrugada da ressurreição e da esperança. Então isso nós rezamos e sonhamos que essa Assembleia possa produzir todos esses frutos de renovação da igreja. Bom, eu conversei com o Padre Francivaldo, um abraço para o senhor, tudo de bom, tá bom? Essa entrevista vai ser reprisada no Sertão Alerta, para quem não teve condição de assistir, você que está ligando agora, uma conversa bem interessante, o Padre tirou algumas dúvidas aqui. Próxima quinta-feira eu quero que o Padre esteja novamente aqui para a gente tirando as dúvidas da Igreja Católica. É importante da gente estar sempre com esse bate-papo, tá bom? E também na reprise do Balanço Diário. Padre, obrigado mais uma vez e tudo de bom para o senhor e que a gente possa estar orando. Quem está de fora, orando para que, rezando, para que nessa Assembleia possa ser um novo ardor nessa igreja tão bonita. Muito obrigado, Pedro. Que esse sinal dessa TV Diário continue sendo no coração do sertão uma esperança para esse povo.